fazer uma pergunta aqui para o Fernando Meneguin, matemático, que disse logo no começo do programa que passou mais para o lado da matemática aplicada, que tem a ver com isso que a gente está vendo, a representação na prática ali de o que é a matemática. E eu lhe pergunto então, Fernando, no ensino fundamental é possível recorrer a esse tipo de instrumento, como as bolinhas de massinha, como bolinha de gude, qualquer coisa assim que seja mais fácil. Agora, para o ensino médio, e adolescente não é moleza, a gente sabe, todo mundo já foi, as coisas começam a ficar bem mais complicadas. Você passa a ter álgebra, trigonometria, geometria cartesiana, espacial, que mais? Vamos lembrando aí. Teoria dos conjuntos, tudo isso aí. Triângulo de Pascal, eu nunca entendi aquilo. Matriz e determinante. Como é que você pode fazer alguma representação prática, ou pelo menos mostrar para os estudantes a aplicação daquilo tudo? Começa a ficar mais complicado, né? Você, quando estudou, você lembra do segundo grau. Como é que pode fazer isso? Primeiro, tem já o problema da base que a gente discutiu aqui, né? Se a criança já não desenvolveu aquele raciocínio nas primeiras idades, acho que as coisas já se complicam. Mas, de qualquer forma, a gente vê, acho que nada é irremediado. Você tem maneiras ainda assim de relacionar aquela teoria matemática com problemas concretos. Você pega funções matemáticas, né, professora? Funções matemáticas, você tem aí N exemplos, né, de funções que uma variável leva uma consequência numa outra variável. Então, ainda assim... Isso aí, uma receita de bolo é um bom exemplo, né? Sim. Né? Você coloca tanto de sal, tanto de açúcar, tanto de farinha, e no final você vai ter tantos. Se tiver que dobrar a receita. Exatamente, né? Você tem maneiras de trabalhar. Isso você trabalha com funções, mas você também tem como maneira de trabalhar com trigonometria, com gráficos, tudo isso, né? Dá para você desenvolver esses conceitos, até utilizando física, utilizando química, ou seja, trabalhar uma interdisciplinariedade entre essas disciplinas. Eu acho que dá para fazer. Claro que você precisa de um professor que esteja treinado para fazer essa concatenação entre as disciplinas, que possua uma vontade de fazer isso. E aí eu até faço questão de dar os parabéns ao professor Antônio lá, porque acho que ele foi muito humilde. Ele colocou que os alunos dele serem bons, ele citou vários fatores ali, mas tenho certeza que o fator fundamental é o desempenho dele e a força de vontade dele, com certeza. Né? Se for só por isso, vamos transferir o nosso centro de engenharia do país lá para o Piauí, né? Lá para o interior do Piauí. Vamos dar uma olhadinha em alguns números, né? Nada mais matemático, que foi o que a nossa produção separou para a gente. São números que falam um pouquinho do ensino da matemática no país. Segundo a prova ABC, Avaliação Brasileira do Final do Ciclo de Alfabetização, divulgado pelo Todos pela Educação, pelo movimento Todos pela Educação, em 2011, a média nacional em matemática foi de 171 pontos, de um total de 250. É abaixo do satisfatório, que seria de 175 pontos. A região sul, na região sul, a média foi de 186 pontos, na região sudeste foi de 179 pontos, no centro-oeste, 176 pontos, no nordeste, 158 pontos, e na região norte, o desempenho mais fraco, 153 pontos de média entre os estudantes. Também há divergências, aí uma diferença grande, na verdade, entre o desempenho dos alunos da rede privada e da rede pública. Na rede privada, a média nacional foi de 211,2 pontos, ou seja, acima do desejado, que seriam 175 pontos, enquanto na rede pública essa média foi de 158 pontos. Um reflexo de que algo está em falta na rede pública. Eu tenho informação aqui da direção do programa que nós temos no telefone o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. Deputado, está ouvindo a gente? Deputado Rogério Marinho? Não, pelo visto nós temos um problema aí na ligação com o deputado Rogério Marinho. Daqui a pouco a gente volta a fazer contato com ele. A professora Solange estava querendo fazer um comentário. As Olimpíadas em si são uma grande motivação para que os alunos aprendam matemática, estudem, uma se empenhem competição, mais. Né, afinal? Exatamente, eu acho maravilhosa a ideia, sabe? E também o professor se empenhe mais em ensinar, entendendo bem, em preparar melhores aulas, em dar mais aulas de, digamos, acompanhamento, recuperação, quando vê que o aluno está um pouco aquém do que precisava naquela série. Então, eu acho que as Olimpíadas ajudam muito
a melhorar o ensino do país. Agora, professora, me diz, até uma pergunta mais ou menos como é que eu fiz aqui para o Fernando. Como é que dá para a gente explicar para o pessoal que está ali no segundo ano do ensino médio o número imaginário determinante, aquela matemática de matriz? Como é que se pode levar isso para a prática de alguma forma, explicar a utilidade disso? Porque são coisas complexas mesmo. Né? Tem como. Ou seja, os exemplos na física, na química, na biologia, quando você vai trabalhar genética, probabilidade de uma criança nascer com os olhos azuis, aquilo ali, entendendo? Os exemplos da biologia, da genética, ajudam a criança, o adolescente a ver que aquilo ali, as ideias de probabilidade, tem aplicação em outras áreas. Então, as aplicações são uma forma de motivar o aluno a aprender matemática, sem dúvida. Talvez seja uma questão, então, de falta de interdisciplinariedade. Olha, eu nem sei se seria aplicações mesmo. Os livros de matemática possuírem gráficos mostrando álgebra, por exemplo, funções, mostrando uma receita, uma receita, duas receitas, como você falou, e qual seria a quantidade, digamos, de farinha. Os gráficos lineares mostrando essa relação proporcional, ou seja, o gráfico ilustra isso bem também. Então, o professor tem que usar vários meios de comunicar a matemática. Eu volto nos meios de comunicar a matemática. Eu não posso trabalhar só a definição formal de funções. Eu tenho que trabalhar a função dentro de um gráfico, que é mais visual. Então, isso aí ajuda. O lado cômico está sempre aparecendo no ensino médio, ou seja, o adolescente realmente gosta de um professor. Eu lembro de uma história de um professor que tudo transformava em uma frase assim interessante. Todas as fórmulas de trigonometria ele transformava numa frase interessante. Então, há professores que desenvolvem coisas desse tipo. Técnicas, assim... Exige-se criatividade, né? Todo tipo de técnica, até o amigo do meu amigo é meu amigo, para decorar mais vezes mais dá mais. O amigo do meu inimigo é meu inimigo, entende? Então, para decorar que mais vezes menos dá menos. E assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, para decorar que menos vezes menos dá mais. Em multiplicação de números negativos e positivos. Então, os professores começam a criar coisas para entreter os alunos, para envolver os alunos com a matemática. Dini Moraes está com mais uma participação popular lá no centro de Brasília. Oi, Dini. Fabrício, agora a gente vai mostrar um outro lado. Na verdade, quem está aqui para falar comigo é o Leonardo Ribas e ele é de Belford Roxo, da prefeitura de Belford Roxo. Ou seja, eles cuidam da parte do ensino fundamental da cidade de Belford Roxo, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Leonardo, vocês têm muita dificuldade com as crianças lá no ensino fundamental, com o ensino da matemática? Sim, nós temos assim, dificuldade, até não tanto por causa da criança, mas até mesmo por causa do próprio professor, que tem uma dificuldade no sentido pedagógico muito grande, de tornar a matemática uma coisa mais próxima da realidade da vida das crianças, porque a matemática ainda se torna uma coisa muito abstrata para o ensino e também para a vida da criança. Então nós estamos buscando assim caminhos para poder ter de forma mais pedagógica, didática, fazer com que a matemática se torne uma coisa mais próxima do dia a dia da vida das crianças. É fácil encontrar professor com didática para dar matemática? Não, não é fácil, até porque mesmo tendo professores que são formados na área, uma coisa que a gente tem muita dificuldade é professores que buscam cursos de aperfeiçoamento, de pós-graduação, de extensão, não só na área assim, didática, pedagógica, mas com foco na área matemática mesmo. Então isso é uma dificuldade que, inclusive, como prefeitura, nós temos também dentro dos quadros. Nós temos assim, buscado aperfeiçoar também junto aos professores, com parcerias através de centros universitários, através de universidades, mas é uma dificuldade assim, muito grande que nós temos. Agora, só para a gente finalizar, entre os alunos do ensino fundamental, vocês têm algum tipo de mensuração? Tem como a gente saber? Não existe mais a reprovação, na verdade, né? Mas vocês têm como saber se os alunos estão realmente aprendendo ou não? Vocês têm um número para dizer, olha, quantos não aprendem? Nós temos vários indicadores. E dentro dos indicadores de análise, que são os próprios instrumentos de avaliação que nós temos também o censo escolar, e dentro do censo escolar nós temos indicadores para fazer uma análise do perfil do desenvolvimento, do crescimento
E aí nós temos como, de alguma forma, mensurar quantitativa e qualitativamente esse aprendizado que o aluno tem tido também dentro da área do ensino da matemática. Em Belford Roxo, está quanto essa questão de não aprendizado de matemática? Olha, nós tivemos assim, um levantamento último através do censo escolar que em torno de 27,5% das crianças têm tirado índices de D a E no ensino da matemática. Então a gente está acompanhando esse dado quantitativo para poder melhorar esse indicador. Muito obrigada, então. Esse foi o Leonardo Ribas, ele que é da Secretaria de Educação de Belford Roxo. Só lembrando, Fabrício, que um outro exame aplicado pelo Ministério da Educação, uma chamada prova ABC, aplicada no ano passado, que saíram os resultados ano passado, divulgados pelo movimento Todos pela Educação, mostrou que 43% dos alunos da primeira fase do ensino fundamental, ou seja, até da primeira à terceira série, 42% das crianças não sabiam as regras básicas de matemática, ou seja, somar, diminuir, aquelas operaçõezinhas básicas que elas já deveriam saber, que era o esperado para elas saberem nessa etapa de ensino. Exatamente, Dini. Isso aí foi aquela prova que a gente mostrou já alguns números, né, dos desempenhos regionais. Ainda é mais grave ainda saber que o Brasil é o penúltimo num ranking de 54 países no ensino de matemática na educação fundamental. Só fica na frente da Tunísia, o Brasil. E 29% dos brasileiros, mais de 52 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos, conseguem ler os números, mas tem muita dificuldade de fazer contas simples e entender tabelas e gráficos. Aqui pelo Twitter a gente está recebendo algumas contribuições, por exemplo, o Bruno Henrique Moura, que conta que no colégio particular dele, no ano passado, no 9º ano do ensino, ele tinha a maior média em matemática e mesmo assim não sabia praticamente nada, não aprendia praticamente nada. O Bruno Leite também, que está sempre acompanhando Participação Popular. Grande abraço, Bruno. Estava com saudade de você já, rapaz. Nunca mais apareceu, nunca mais mandou nada pra gente. Está dizendo aqui que estudou em escola pública e os professores não eram nada didáticos. E o Carlos Cardoso faz a pergunta de qual é o método lógico da matemática para melhor aprendizagem infantil, ajudar nas tarefas, etc. É mais ou menos o que a gente está falando aqui, né?